Só um pouquinho. Deixa essa imagem fixa aí. Muta seu áudio aí, Yuri. Deixa eu mutar aqui. Então, vamos lá. Já estamos ao vivo! Estamos ao vivo aqui junto com vocês. Olha aí, esse é o Grupo Panda. O asiático, o pretinho e o gordinho, todo mundo junto e misturado. Tudo bem com vocês, meus amigos? Bom demais estar aqui, estar junto com vocês. Bom demais estar junto com esses amigos queridos já, de muitos anos, né? Para a gente poder bater um papo e matar um pouquinho da saudade também. É, isso aí. Yuri está na live? Yuri está ouvindo? Opa, cheguei. Tá aqui. Simbora. Sejam todos bem-vindos. Nós abrimos uma live no Instagram de cada um, né, dos três, para que fique rolando por lá também, mas a gente está convocando todo mundo que entra por lá na live no Instagram para participar por aqui no YouTube e enviar também os comentários por aqui, que fica mais fácil da gente acompanhar, da gente colocar os comentários na tela e vocês participarem mais ativamente, tá bom? Então, todo mundo que quiser comentar, comenta pelo YouTube, não pelo Instagram, beleza? Olha só, o Gustavo já está comentando aqui, só os feras. Valeu, Gustavo, obrigado por acompanhar aí a live. Javier Gonzalez, boa noite, Javier. E olha só, Juninho. Olha que bacana, cara. O Gustavo comentou aí. Ô, Gustavo, cara, obrigado. Foi realmente fantástico, foi incrível. Não por minha parte, mas pela energia de vocês, né? Fala, Luciano. Luciano quer ganhar algum sorteio hoje. Só beber Coca-Cola. Ou muita água. Tem água também aqui, ó. Mas isso aí. Vamos começar aqui dando um esquenta. Queria perguntar aqui para esses meus amigos como é que eles estão nessas últimas semanas. Como é que andam as coisas, meus amigos? Pode falar aí. Vamos lá. Tem andado muito bem, graças a Deus. Eu acho que esse período tem sido um dos períodos muito bom, hein? Muito bom para pensar, refletir, refazer algumas metas, refazer algumas rotas. E eu tô dizendo para minha esposa e para todo mundo, tá sendo um período que eu tô mais produzindo, né? A gente tá sem evento e produzindo bastante. Eu acho que foi o período que eu entreguei mais álbum na minha vida. E tá sendo um período assim de recomeço e um recomeço muito bom, por sinal, né? Eu acho que eu nunca entreguei tanto álbum, nunca refleti tanto, e tá sendo algo extraordinário em todos os sentidos. Acho que nunca fiz tanto pós-venda na minha vida, né? Tá sendo muito bom mesmo, e uma fase boa para a gente pensar e traçar metas e objetivos claros, né? É bom que tá todo mundo, não tá aquela galera no agito, né? A gente sempre que vive de festa, sempre tá clicando no evento no final de semana, aí volta, já descarrega os cartões, vai editar, entrega álbum aqui, entrega álbum ali, e tá sendo um tempo bom pra gente sentar, pensar e desenhar novas rotas, e rotas boas. Então, tem sido um tempo muito bom para um tempo de aprendizado e de muita maestria, né? Pra gente voltar com tudo. Perfeito, muito bom. É muito interessante, né? A capacidade que a gente tem de se reinventar e, assim, de certa forma, a gente está numa situação confortável, né? Porque nós, os três, né? Nós temos muitos eventos e a gente se deparou com um momento em que
de repente tudo parou, mas a gente ainda não conseguiu parar, né? Porque tem muitos álbuns para entregar, muitas noivas que estão aproveitando esse momento para escolherem as fotos do seu casamento. Eu tive noiva de 5, 6 anos que nunca tinha escolhido foto, que agora, né, se deu um momento, se deu um tempo para poder fazer essa escolha e dar vazão a esse material, né, que é um trabalho feito com tanto carinho, tanto respeito e é um trabalho que estava parado, é uma história que estava, né, que não estava sendo contada, não estava sendo documentada, né, no papel, e agora isso está acontecendo. Isso é muito bacana. E eu, nesse período de quarentena, tive a oportunidade de começar a fazer coisas que antes não tinha nem tempo para pensar nisso. Eu virei eletricista, virei marceneiro, virei gogoboy, eu estou fazendo de tudo um pouco. Está sendo muito bacana descobrir esse lado. Tá sendo interessante. E você, Japo, o que tem feito? Eu sei que a Fine Art não para, né? Os casamentos pararam, mas a parte da associação, que é o trabalho voltado para fotógrafos, eu sei que não parou, continua a todo vapor. Então você não tem pausa. Exatamente, cara, exatamente. Eu acho que nós somos privilegiados, né? Como vocês falaram, a gente vem aí nesse período que muita gente se viu sem ter o que fazer, a gente, na verdade, não para, né? A gente nunca consegue parar, e isso é algo bom, porque a gente trabalha com aquilo que a gente ama, e é sempre muito prazeroso estar aí no movimento, né? Eu estou envolvido, como o Yuri falou, com esse, e como você falou também, Júnior, com essa etapa, né, de atender as noivas que estão usando esse tempo de um modo muito sábio, né, para tirar essa questão desse atraso, pô, o casamento rolou há tanto tempo, eu nunca escolhi por falta de tempo, agora é a hora de escolher, e é de fato uma excelente hora para fazer isso. E botando esses projetos para rodar, tem uma associação de fotógrafos, né, que é a Fine Art Association, que também não para, os concursos sempre rolando aí, a galera tendo o desafio de fazer a curadoria do material mais antigo, né, como não tem evento acontecendo agora, os fotógrafos têm que parar, procurar os eventos antigos, os ensaios antigos, e estão revisitando. Eu acho que nós também revisitamos por conta das postagens, né, de rede social, que a gente também não para, e a gente acaba tendo esse tempinho de parar para olhar tudo aquilo que a gente já fez, e é tão legal, né, porque dá uma saudade, tem alguns trabalhos mais antigos que a gente olha. Eu vi que você postou, Juninho, quando você foi em Punta Cana, por exemplo, né, essas experiências que a gente vive por conta da fotografia são maravilhosas. E eu creio que a gente é privilegiado por poder, nesse momento, poder reviver tudo isso e poder organizar, né, estruturar ainda mais aquilo que a gente vinha fazendo, continuar dando atenção aos clientes e aguardando, né, o momento que as coisas vão retomar, os eventos vão retomar, e naturalmente até lá a gente segue trabalhando de outras formas. E é muito bacana, cara, essa nostalgia, né? Eu comecei a ficar muito feliz porque, assim, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu tinha uma história bacana para ser contada. Hoje, todos os dias, e é automático, né, nos stories, tem como você ir lá e ele mostra uma foto que você postou naquele dia 1 ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás, 4, 5, 6, e quando você vê que tem fotos ali de 7 anos atrás e que você tem orgulho delas, ou por já ter sido feito um bom trabalho, ou até mesmo porque você sabe que evoluiu, né? Mas é muito bacana isso, de as pessoas também verem que você tem um histórico, né? E o fato da gente, em meio a uma pandemia, a gente continuar fechando contratos, né? Isso mostra que as pessoas têm confiança no nosso trabalho, na nossa história, e sabem que, sim, o mundo todo está sendo afetado, mas sabem que a gente vai passar por essa e vai voltar a contar essas histórias incríveis. Isso é que é fantástico. Eu acho que tem uma ligação imensa, né, entre essa história construída
ao longo de tantos trabalhos feitos com carinho, com dedicação, com cuidado, com zelo. E assim, tenho certeza que é assim para vocês também. A gente olha os trabalhos e acaba sentindo esse orgulho, né? Esse orgulho bom do tipo, caramba, olha só que legal, olha só que trabalho bacana, olha só que ensaio bacana, que casamento legal que rolou. E tem muitas fotos que, por conta da demanda nossa, que sempre foi alta, a gente vem envolvido aí com muitos eventos há muitos anos, né? Tem fotos que a gente meio que acaba esquecendo que fez. Aí você olha a foto, caramba, eu fiz essa foto, olha que foto legal, cara. Não, e o engraçado, tem foto que eu olhei, rapaz, será que eu consigo fazer uma foto tão boa de novo? Será que eu consigo me superar, né? Foto incrível, né? É interessante. Cara, e olha só, né, como a fotografia é curiosa, às vezes a gente não consegue copiar nem a si mesmo. Isso é interessante, isso daí que o Hélio estava falando. Estava separando umas fotos para o concurso essa semana, e aí, foto de 2 anos atrás, eu disse, caraca, velho, olha a composição dessa foto, eu nunca tinha mandado essa foto para o concurso, uma composição extraordinária, uma luz excelente, a expressão do casal, eu disse, caraca, como é que eu não vi isso daqui? E é algo que a gente está parando para pensar, para analisar e fazer com mais calma, tudo com mais excelência do que a gente já fazia, né? Eu sempre fui taxado como chato, minha esposa, homem, tá bom, Yuri, já revisou 3 vezes esse álbum, a 4ª vez, mas tá sendo um tempo bom da gente rever muitas coisas boas que a gente fez, que a gente não tinha tempo de fazer, porque a demanda da gente, como o Hélio falou, sempre foi muito alta, né? E sempre a busca de fazer tudo com excelência e com perfeição, então é uma dedicação 100%, né? Quem tá vendo os bastidores, é tudo muito lindo. Quem tá vendo o palco, né, da gente, é tudo muito lindo, mas ninguém sabe o que a gente rala lá atrás dos bastidores para entregar esse material com tanta excelência, com tanto zelo, né, e tanto carinho para o cliente final. E esse é muita noite sem dormir. Oh. Não, o engraçado é que tem gente, né, até clientes mesmo, fotógrafos, que pensam, não, a quantidade de eventos que vocês têm, vocês devem ter 12 funcionários. E quando a gente diz que não tem nenhum, a gente faz tudo praticamente sozinho. O povo diz, como assim? Isso é uma loucura, não tem condição. Os próprios fotógrafos, né, que a gente viaja o país inteiro, e quando a gente fala que faz 80 casamentos no ano e que a gente não tem funcionário, o pessoal, não, é impossível, não tem como viver. A gente até tenta, né, viver. Eu estava até conversando, Juninho, esses dias com um amigo meu, fotógrafo do Rio, e ele mencionando que tinha uma média ali de 10, 15 eventos por ano. E eu, caramba, a gente hoje em dia está fazendo a média de 35, 40, e nas épocas mais, assim, loucas, a gente chegou a fazer uma média de 100 eventos, né, cada um de nós por ano. E quando eu falo isso em algum lugar, né, quando a gente menciona isso em algum lugar entre os próprios fotógrafos, eles falam, não acredito que você fazia. Vocês são loucos. Essa quantidade de evento, não acredito. Não, fala logo que é louco, né? Fala logo que é louco. Vocês são loucos. Não, ou que a gente tinha 12 equipes, né, para fazer essa quantidade de eventos. Eu estava olhando aqui, esse ano, até, obviamente, parar tudo, a gente já tinha feito 13 eventos. Esse ano. Entre casamentos, aniversário, tudo, 13 eventos. Então, assim, é realmente uma vida corrida, mas muitas pessoas não se dão conta e não sabem o que é o F3, né? E eu acho que seria interessante a gente explanar para as pessoas o que é essa história. São uma empresa só, eles trabalham juntos, não trabalham. Quem é que quer falar a respeito do Fotografia dos Três, essa história aí de alguns aninhos? Eu acho que entre os amigos fotógrafos é um tanto mais conhecido, né? A gente visitou muitos estados do Brasil. Rodamos o Brasil em 2015, 2016, né? Como essa live é voltada para noiva, eu acho super pertinente a gente explicar, porque tem muita noiva que não conhece o trabalho individual de cada um, né? Mas nunca ouviu falar do Fotografia dos Três. Basicamente, para começar, se eu fosse definir em uma palavra, seria amizade, né? A amizade é a base do Fotografia dos Três, a gente se admira, se respeita, tem muito carinho, né, uns pelos outros, e a gente começou a bater papo, assim, no
nos bastidores, né, em off, tirando dúvida, perguntando, pedindo ajuda. E com o tempo a gente percebeu que esse espírito de amizade, de companheirismo, de ajuda, de poder auxiliar um ao outro, ele poderia ser muito bem-vindo, poderia ajudar muitas outras pessoas além de nós três. E aí que surgiu realmente uma marca, um conceito chamado Fotografia dos Três, voltados para fotógrafo, onde a gente começou a visitar vários estados do Brasil com o nosso workshop, né, voltado para fotógrafos, e a gente pôde ensinar juntos, e com isso a gente acabou aprendendo e crescendo tanto um com o outro, né, a gente considera uns aos outros como mentores, não só nessa época em que a gente rodou o Brasil, mas até hoje a gente sempre se ajuda muito. E acaba que isso influencia bastante, porque a gente sempre pode acolher um ao outro nas suas necessidades. Então, assim, falando de mercado, aqui em Natal nós somos 3 marcas completamente independentes, né? Nós temos cada uma a sua marca, a gente a gente pode até cobrir um evento juntos, a gente já cobriu, né? A gente já cobriu alguns casamentos juntos, mas nós temos empresas independentes. E aí a nossa ideia é ir além dessa ideia de que concorrente tem que ser inimigo, tem que ser brigado, tem que ter antipatia um com o outro e mostrar que no mercado, quando as pessoas se apoiam, se ajudam e fazem uns aos outros crescerem, né, como diz aquele ditado, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Acaba que todo mundo, todo o mercado é levado positivamente. Eu vou dar um exemplo aqui bem legal do que eu aprendi assim com vocês. Eu acho que vale a pena. Ninguém chega, eu tenho uma frase muito legal. Tem uma frase que eu gosto muito. Ninguém chega no topo sozinho. Ninguém chega em nenhum lugar sozinho. Você só chega se for acompanhado. Ah, Yuri, eu consegui tudo isso sozinho. Eu acho que o cara é muito prepotente, muito arrogante. E ele pode chegar até no primeiro ponto sozinho, mas no segundo ponto ele vai precisar da ajuda de alguém. Então, uma frase que eu tenho, que eu guardo comigo: nunca diga que você chegou em lugar nenhum sozinho. Você sempre chegou porque Deus colocou pessoas na sua vida para te levar mais para cima. E eu acredito que vocês foram uma dessas pessoas que me colocaram para subir um degrau a mais na minha vida, na minha fotografia. Eu posso dizer que com o Júnior eu aprendi muita disciplina com esse cara, abertamente aqui para vocês. Minha fotografia não foi a mesma depois que eu conheci Júnior, em termos de disciplina, em termos de atendimento, um cara de pós-venda, assim, um cara fantástico. Ele foi que me ensinou pós-venda, né? Ele falava: cara, a gente pode ganhar mais. Eu disse: como, cara? Aí hoje ele faz melhor que eu. É sacanagem. Dessa forma aqui, eu disse: meu Deus, parece que caiu uma cortina assim dos meus olhos, né? Aí chega o Wellington com aquela humanidade toda dele, com aquele coração imenso. O cara diz: ah, você tem um coraçãozão. Eu disse: é porque você não conheceu o Wellington. Você conhecer ele, você vai ver que eu não tenho. E aí chegou esse cara com esse coraçãozão, querendo compartilhar tudo. Cara, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo, olha essa novidade, vamos lá. Quando a gente olha, tá todos 3 de mãos dadas, um dos maiores eventos do Brasil, sendo indicado como um dos melhores fotógrafos de casamento do Brasil, todos 3, numa mesma premiação. Vestidinho tudo igual. Vestidinho tudo combinando até as gravatas, rapaz. Combinando até as gravatas, eu falei: pô, tá tudo certo, não tem nada errado. Agora, sozinho, chegaria? De jeito nenhum. Ninguém chega em canto nenhum sozinho. E não tem graça, né? Chegar não tem sozinho. Graça. Não tem nem com quem celebrar. Uma vez cheguei para o Wellington e disse: Wellington, muito obrigado, mano, por dividir a fatia por comer o bolo, né? Pra gente dividir a fatia do bolo e comermos juntos. Ele disse: cabrito, que a gente se chama de cabrão ou cabrito. Ele disse: não tem gosto sozinho, comer o bolo sozinho. Então, quero agradecer a vocês, muito obrigado por vocês terem entrado na minha vida. Cada um aprendeu uma perícia de cada um aqui. Eu aprendi uma perícia de Júnior, ele aprendeu uma perícia minha, eu aprendi uma perícia de Wellington, o Wellington aprendeu uma perícia minha. É muito bom se associar com gente boa, com gente de caráter, com gente que sabe o que fala, com gente que tem bom coração e boas intenções. Então,
Uma dica que eu dou, se associe com pessoas boas, você é a média das 5 pessoas que você mais anda, seja na sua vida profissional, seja na sua vida sentimental, muda todo o seu mindset quando você se acompanha com pessoas boas, muda totalmente, totalmente. Eu poderia passar aqui 1 hora falando de coisas que acrescentou na minha vida, que somou e que mudou por conhecer esses caras. Beleza? Coisa linda. Acho que é Obrigado, isso. Yuri. Obrigado. Valeu. O mais bacana, interessante é que pessoas boas existem em todos os lugares. Mas a gente não precisava só de nos encontrarmos. Eu não precisava só de encontrar 2 caras incríveis. A gente precisava se dar a oportunidade para que isso acontecesse, né? Para que a gente pudesse confiar um no outro, para que a gente pudesse perceber que a gente ganhava muito mais ensinando e aprendendo do que se degladiando, né? Que era a prática do mercado, aliás, é essa em todo lugar, né? A gente chega dos lugares, não, mas isso na minha cidade não dá certo. Na minha cidade a gente ainda escuta muito isso, né? Até hoje. Então, não, na minha cidade não dá certo. Dá, porque em todos os lugares tem pessoas boas que estão dispostas a compartilhar. Agora, tem que se dar a oportunidade, né? A gente se deu a oportunidade. A verdade é que nós somos até hoje, ainda somos os nossos maiores concorrentes, né? Mas longe de ser inimigos ou oponentes, pelo contrário, a gente se ajuda, a gente inclusive ajuda o cliente quando a gente percebe que uma noiva é do perfil de Fugícia, de Yuri. Já teve noiva que ligou para mim, estou em dúvida entre você e Yuri, você fecha com o Yuri. Né? Já aconteceu isso, e não aconteceu só uma vez. Né? Quando a gente percebe que aquele cliente tem o feeling do fotógrafo, a gente sabe que é melhor para ele, vai ser melhor para a gente também. A gente também se ajuda quando o cliente não é exatamente aquilo que a gente quer, né? E a gente fala um para o outro, olha, eu não me senti bem com esse cliente, então toma cuidado aí, porque essa troca é importante, e não é sempre o venha cá, né? Pelo contrário. Acho que você levantou aí um tema importante, cara, e aí eu já vou te fazer uma pergunta que é sobre essa questão de afinidade entre cliente e fotógrafo, tá? Na sua opinião, como é que você acha que funciona essa questão? Então, é muito importante quando os clientes se dão também, do mesmo jeito que a gente se deu a oportunidade de se conhecer, de sentar junto e conversar, de trocar ideia, é importante que o cliente faça isso. Tá? Se o cliente sentar comigo, com o Yuri e com o Fugícia, ele vai sentar com 3 seres humanos completamente distintos, e eu tenho certeza que um dos 3 vai ser exatamente aquilo que ele quer, aquela pessoa que ele quer estar perto no dia do casamento, porque é isso que nós somos. O decorador, ela pode ver a cara do decorador, não ir com a cara do decorador e simplesmente fechar, e depois no dia do casamento tá tudo certo, tá tudo lindo. A gente não, a gente faz parte diretamente da história deles, eles vão estar olhando para a cara da gente o dia inteiro, né? Então a gente pode ser, assim como a gente pode ser uma lembrança muito boa na vida dessas pessoas, a gente poderia também ser uma lembrança péssima, né? Eu acho que não existe sensação pior no mundo do que uma noiva que vai abrir o álbum para mostrar para uma amiga, e ela pega o álbum sorrindo, né? E ela vai mostrar para a amiga acha linda, ela acha linda, aquelas fotos estão lindas, e ela vai folheando o álbum e ela pergunta, nossa, quem foi o fotógrafo? Aí a noiva faz assim, então, foi fulaninho, mas me deu muito trabalho, me deu dor de cabeça. Então, assim, a gente é responsável por essa parte também, uma lembrança muito importante que vai durar o resto da vida. Se a gente fornecer uma experiência ruim para o cliente, é isso que ele vai levar para o resto da vida. Por mais que a gente entregue fotos incríveis, mas quando ele abrir aquele álbum, a primeira coisa que vai lembrar é qual é a experiência que esse cara me forneceu. Qual é o relacionamento que eu tive com ele. Então, é uma coisa que eu prezo muito, por isso que eu acho que nem todos os clientes devem ser meus, nem todos os clientes devem ser de Fugícia, nem todos os clientes devem ser de Yuri. E os clientes é que tem que respeitar isso, respeitar eles mesmos, se darem a oportunidade de sentar comigo, de conversar, de ver quem eu sou,
de saber se eu sou a pessoa adequada para estar lá no dia do casamento dela e fazer a mesma coisa com vocês. E aí, no final, ela pode dizer, não, eu tenho certeza que a pessoa que eu quero que esteja comigo é aquele cara. Né? Não é só pela fotografia. A fotografia é importante, mas eu tenho certeza de que qualquer um de nós três, em qualquer casamento que colocar a gente vai entregar um bom trabalho. Eu não tenho dúvida disso. Isso não, por favor, não entendam isso como arrogância. É porque a gente já faz isso há muito tempo, a gente estuda muito, a gente se esforça muito, a gente se doa muito, e fotografia é ciência. Então, se a gente se esforça e tem conhecimento, a gente vai apresentar um trabalho bem feito. Isso não tenho dúvida, mas o que a gente quer, muito além disso, é oferecer uma experiência incrível para que os clientes, depois de tudo isso, eles digam, caramba, eu faria tudo de novo e com esse cara. E os clientes têm que se dar essa oportunidade. A gente hoje vê muito cliente, tudo bem, não estou falando em época de quarentena, mas a gente vê muito cliente que só quer o orçamento e não se dá a oportunidade de conversar com a gente, de sentar, de trocar ideia para saber quem realmente nós somos. E isso pode influenciar muito negativamente, principalmente para eles lá no futuro, porque para a gente sabe lidar com todos os tipos de clientes. A gente já passou por tudo isso. Né? Eles só têm um fotógrafo de casamento, geralmente. A gente tem 1000 noivas. Né? Então, eu acho importante o cliente se dar essa oportunidade. E quando não se dá essa oportunidade, normalmente tem alguns que se arrependem. Eu fotografei um casamento da noiva e o irmão da noiva foi casar. Ela falou, Yuri, o orçamento dele não deu certo, e aí não deu para ele fechar com você. Queria muito, beleza, tudo certo, maravilha. Eu disse, não se preocupa não, tá tudo certinho. Passaram uns 2 anos, ele me ligou. Yuri, fulano, irmão de fulana. Eu disse, beleza, como é que você tá? Tranquilo? Cara, me diz uma coisa, tem como você fazer meu álbum? Eu disse, como assim? Ele disse, não, bicho, eu tô só com as fotos, a gente teve um probleminha aí com o fotógrafo e tal. Aí eu falei, cara, tem como fazer. Quanto é? Eu falei, X, que é o valor que eu cobro para fazer um casamento. Aí ele, cara, infelizmente, mas é o valor que eu paguei do casamento, do álbum, da cobertura e tudo. Resumindo, ele ia me pagar a mesma coisa para fazer um álbum, o barato saiu caro. O cara prometeu o álbum, não entregou só os arquivos, e aí ele tava com a bomba na mão, e aí? Eu creio que a gente tenha algumas diferenças, né, em relação aos demais fornecedores, e essas diferenças acabam pesando bastante, né? A gente tem um contato antes, a gente tem os contatos com o cliente, a gente faz ensaio para casamento, né? A gente tem esse contato antes. No dia do casamento, a gente está colado ali com o casal do início ao fim ali do evento, né? Bem pertinho ali o tempo todo. Pós-evento, a gente continua o contato com eles, ou pelo menos os fotógrafos, né? Deveriam, né? Nem todos seguem, mas a gente permanece o contato com os clientes. Então, é um fornecedor que atua antes, durante, depois, e esse depois muitas vezes não tem fim, né? A gente que vai seguindo acaba fazendo depois as fotos quando vem a etapa 2.0, vem filho, vem bucho, vem ensaio de família, e é maravilhoso seguir fotografando essas etapas também, né? Mas é curioso como a gente tem essa distinção em relação aos demais fornecedores, e de que muitas vezes uma escolha que a noiva faça ali, vamos dizer que ela não gostou tanto do bolo, sei lá, ela teve um detalhe no bolo que chateou, ela vai se chatear naquele dia. Mas se ela não gostou das fotos, ela vai se chatear a vida inteira com isso. Né? Então, assim, uma coisa que a gente escuta muito, tenho certeza que vocês escutam muito, já ouvi isso dezenas de vezes, é o noivo chegar e dizer, cara, você foi a melhor escolha que eu fiz no casamento, e eu não me envaideço disso, né? Eu sei que a fotografia tem um peso tão grande, né? E na verdade o casal ele só percebe a profundidade disso durante ou depois que o casamento passa, na verdade, eles, quando percebem o peso de tudo que eles vivenciaram, de ter aquilo bem documentado, eles falam isso. Isso não quer dizer que a gente é melhor do que os demais fornecedores, né? Eu entendo que isso que eles falam tem a ver com o fato de que o nosso trabalho ele não tem muito meio termo, né? Ou a gente acaba sendo
gerando essa sensação de que a gente é o melhor, né? Meu Deus, foi a melhor escolha, essa coisa. Ou a gente é a pior, não tem meio termo, sabe? Ou eles vão adorar, amar e meu Deus, ficar gratos para a vida inteira. Tem mais ou menos, né? E a gente tem essa alegria, né, esse privilégio de levar essa história adiante, né, os três, que é uma história de o tempo todo ter esse feedback, que é uma resposta de uma dedicação muito grande, né? A gente sabe quanto a gente se entrega, cara. Esse ano eu tive o privilégio de fotografar o 15 anos de uma menina que eu fotografei o casamento dos pais, acredita, velho? Caramba! Yuri, você tem 98 anos, né, velho? É segredo. Certeza. Não. Olha como o negro não envelhece, gente. Não, pô, eu comecei com 15 anos, né, de idade, eu tenho 35, mas... E aí, cara, quando eu vi... Faz 6 anos que o Yuri disse que tem 35, ele parou de contar em 35. Não, mas tem sido algo muito prazeroso, de verdade mesmo. Eu falo para minha esposa, disse ali, Diane, é uma honra isso. Fotografei o casamento dos pais. O ano passado e esse ano tem 3 noivas que eu fotografei 15 anos delas, e aí estou fotografando o casamento. Então é um trabalho que a gente se dedica muito, a gente faz tudo com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado, como eu falei. Eu estava no Eden Brasil e falei o processo pro cara, né? Fotógrafo, um cara super conhecido. Ele falou, como é que é? Refinamento? Você faz refinamento de foto? Eu digo, Wellington Júnior, a gente refina as fotos para depois mandar o para encadernar. Você é louco, cara? Você é louco, tem que cobrar 30 mil refinando foto. Eu edito. Eu disse, Yuri, eu edito e mando para a encadernadora, acabou. Eu peguei um álbum no Eden Brasil, os meninos sabem, quando eu não estou muito legal com alguma palestra, eu não gosto de algum palestrante, e aí eu saio para ver os álbuns, né? Aí quando eu chego para ver os álbuns, eu, caraca, velho, espinha nas costas da noiva, umas coisas muito loucas, um fio assim passando. Às vezes o básico, né, Yuri? O foco na entrada da noiva. Um foco na entrada da noiva, eu falei, caraca, como é que o cara super premiado, cobra super bem, mas ele não tem o mínimo de cuidado para fazer isso. Eu disse, caraca, a gente se dedica muito a isso daqui, a gente doa muito. Não é porque está na frente de vocês. Eu conheço o processo de Júnior, conheço o processo de Wellington, eu sei o quanto eles são cuidadosos, eles sabem o quanto eu sou chatinho com as coisas, às vezes chega até exagerado, mas é tudo uma forma que a gente tem de, no final, entregar algo excelente, algo de qualidade, e que seja único, que seja ímpar para cada pessoa. Isso é o amor e o carinho pelo que a gente faz, né? Muito bacana. E eu queria ter uma pergunta especial aí para vocês. Pode ser até polêmica ou não, mas qual é o maior erro? Não é de polêmica, né, Júnior? É para ajudar a noiva. Qual é o maior erro que uma noiva ela pode cometer na hora de contratar um fotógrafo? Pensando, né? Vamos lá. No meu ponto de vista, ok? No meu mundo, eu acho que um dos maiores erros é você não olhar o trabalho dele do começo ao fim em um trabalho. É muito fácil eu pegar minhas melhores fotos dos meus 20 anos e chegar, olha, como o meu trabalho é lindo, olha como é maravilhoso, eu sou o melhor fotógrafo das galáxias. E de casamento, olha aqui, essa foto, não sei o quê. Não, eu quero ver um álbum do começo ao fim. Porque às vezes o que eu noto, o cara faz um álbum cheio de ondas do mar, como? O make-off é bom, a cerimônia não presta. As fotos do casal é mais ou menos, as fotos de família o cara não tá nem aí. O dance presta, enfim. O álbum ele vem assim, oscilando. Né? Uma montanha-russa, né? Ele nunca tá estável, ele nunca tem uma luz legal, ele nunca tem uma cor bacana, parece que pega as fotos, coloca ali, não regula a luz, não regula cor, não regula nada. Vamos entregar, vamos produzir, que essa é a finalidade do casamento, é produzir. Esse negócio de refinar, de entregar com excelência, não sou pago para isso, não. Vamos fazer dinheiro. Vamos fazer dinheiro. Você é muito besta, Yuri. Sai dessa, não. Tô nisso daqui não é por amor, não, é por grana. Tudo certo, então vai na paz, tá tudo certo para você, tá tudo certo para mim. Bacana. E aí, japonês? O maior erro
para quem está entrando agora, o maior erro que uma noiva pode cometer, além do que o Yuri falou, concordo 150%, o maior erro que uma noiva pode cometer na hora de contratar o fotógrafo, eu vou dizer de casamento, porque, né, a nossa realidade aqui maior, mas qual seria, Japa? Eu concordo plenamente com o Yuri. Acho que a gente que está tantos anos, né, batalhando, estudando e trabalhando com isso, sabe que a coisa mais difícil e também mais valiosa que um fotógrafo pode alcançar dentro do seu trabalho é a consistência. É um trabalho que seja consistente do início ao fim, como o Yuri falou, né, e não um trabalho que consiga produzir só ali 10, 15 fotos para postar em rede social. Isso não é consistência. Né? Diferente disso, consistência diz respeito a contar bem uma história do início ao fim, até porque é para isso que a gente foi contratado. Né? Então, pegando esse ponto, a gente pode pensar em muitos erros, como, por exemplo, a noiva escolher um fotógrafo por conta de ensaio. Pode ser um problema para ela. Tá? Por quê? Porque ela não está vendo a força da narrativa desse fotógrafo e o que ela realmente vai ter ou alegria ou tristeza é o dia do casamento, né? O ensaio, de repente, se ela não gostou, ela pode remarcar, pode fazer outro, pode fazer 2, 3 ensaios, mas o dia do casamento ele é único, não tem como voltar, não tem como fazer de novo. E se o fotógrafo não contar muito bem essa história, não tiver uma narrativa muito boa, não tiver uma consistência para contar bem essa história do início ao fim, né? Uma coisa que a gente conversou uma vez foi que uma noiva reclamou, por exemplo, de um fotógrafo que passou a cerimônia inteira e não fez uma foto dos pais da noiva, né? Isso pode parecer uma coisa simples, mas é tão sério, né? Você, durante uma cerimônia inteira, não ter uma foto dos pais ali, que são tão importantes para o casal, para eles. E isso fala da narrativa, fala do cuidado do fotógrafo com esses detalhes na hora de contar a história e fala dessa consistência. Então, eu estou junto com o Yuri e concordo que a noiva deve olhar um trabalho do início ao fim e deve olhar com esse olhar de, caramba, será que é isso que eu quero para o dia do meu casamento? É essa narrativa aqui? E não ficar tão preso a algumas coisas que podem levar ela a escolher de forma equivocada, tá? E você, Concordo 150% também. E assim, complementando o que o Yuri falou, nem só um álbum, né? Porque às vezes o fotógrafo tem só um álbum bom, nada mais, né? Se o cliente hoje for no escritório de cada um de nós, ele vai ver, no meu site, inclusive, ele vai ver vários álbuns do começo ao fim, tal qual a gente entregou para o cliente, que é exatamente para que ele tenha essa noção real. E eu concordo plenamente com vocês, e levando o gancho para a rede social, acho que é muito perigoso hoje, noiva que acompanha fotógrafo. Boa. Acho muito importante ela acompanhar o fotógrafo, sim, porque ela está vendo exatamente a consistência, né? Ela está acompanhando se o fotógrafo está tendo evento, se ele está entregando o trabalho no mesmo padrão, isso é legal, mas não é só isso. Ela se dá essa oportunidade, principalmente no momento de fechamento de contrato, porque ela pode acompanhar Fujice, Yuri, Júnior e mais 10 outros fotógrafos ao mesmo tempo nas redes sociais. Mas a partir do momento em que ela decide fechar o contrato do casamento, acho importante ela ser mais criteriosa nesse sentido, esquecer as redes sociais, porque realmente eu consegui. A gente chega de um casamento com 10 mil fotos, 15 mil fotos. Fujice chega sozinho com 18 mil fotos. Então, é muito fácil para qualquer fotógrafo de 10 mil fotos conseguir tirar 30 e postar em rede social e a noiva achar lindo. Agora, no álbum vai ter narrativa, existe essa consistência, a consistência não somente na parte técnica, né? A maioria não consegue nem ter consistência na parte técnica, na questão da luz, na composição. Imagine naquilo que as noivas às vezes nem se dão conta, que é na narrativa, na história. Eu acho incrível quando eu atendo clientes, e não são poucos que acontecem isso, quando eu termino o atendimento, vários dizem, meu Deus, eu não tinha noção de que fotografia de casamento era isso.
eu achei que era uma foto bonitinha, legal, estética, bacana. Eu não tinha noção de que era tão profundo, de que era tão importante, de que existia esse cuidado, de que existia esse respeito com a minha história. E agora eu estou valorizando muito mais. Então, assim, e isso também só aconteceu porque ela se permitiu sentar com a gente, entender o nosso trabalho e saber a importância daquilo que a gente faz, que não são só fotos bonitas. Acho que a parte mais fácil do nosso trabalho é fazer foto bonita, né? A parte mais fácil é essa. Agora, ter o cuidado e o respeito com a história das pessoas, aí isso é realmente, assim, o que muda tudo, né? Eu acho que um dos maiores erros é exatamente esse, de se prender à rede social ou até mesmo ao site do fotógrafo e não procurar mais a fundo isso. Então, talvez um erro ligado a esse seja a questão da noiva não priorizar o atendimento, né, com o fotógrafo, um atendimento ou presencial, ou num momento como esse, uma videoconferência que seja, mas que tenha essa interatividade cara a cara, para ela poder ouvir o fotógrafo, ouvir qual a proposta dele, qual é a narrativa dele, de que forma que ele enxerga o casamento, né, e o que ele tem a oferecer, e ouvir isso, né, como você falou, Júnior, dar esse espaço, dar essa oportunidade de conhecer a gente para poder tomar bem essa decisão, que é uma decisão tão permanente, né, tão importante. Eu acho até difícil demais isso, que os clientes só saibam de verdade, isso eu falo sem nenhum pingo de dúvida, eles só sabem de verdade o peso que tem a fotografia depois que o evento passa. Eles podem imaginar, eles podem até imaginar, mas eu já ouvi isso tantas vezes da parte deles. Cara, é tão importante a gente ter esse material, é tão importante a gente ter essas lembranças, essas memórias, é tão importante a gente ver vários momentos que eu nem tinha visto no dia e tô vendo por conta das fotografias, né? E isso é especial demais. Eu acho que é um dos privilégios da nossa profissão, né? A gente ser esses guardiões de memórias, né? E memórias tão relevantes que marcam ali o início de uma família que está se formando. E a gente guarda, né, esses votos, esses momentos, e é muito especial tudo isso. Um detalhe importante também, bem interessante isso daí, mas um detalhe importante é o trato que a gente tem que ter com o cliente também. Às vezes o fotógrafo é bom tecnicamente, mas eu já ouvi várias reclamações do trato. Cara, o cara não deu um sorriso para mim, o cara chegou lá de mau humor, fez o trabalho dele, deu a hora dele, tchau, tchau, bye, bye. Né? Eu acho que essa importância do trato, eu acho que tem pessoas que não ligam para isso, entende? Não liga se o casal está à vontade, será que eles estão à vontade, será que está sendo legal essa sessão, ou está sendo cansativa essa sessão de fotos, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado nisso daí, né? No trato. Isso foi uma coisa que a gente ouviu muito no trabalho que fizemos juntos em formatura, né? A gente cobriu uma formatura de medicina. Boa, muito boa. Como a galera falava, meu Deus, como vocês são simpáticos, né? Como vocês são educados. E é uma coisa que acabou sendo negligenciada aí no meio da fotografia de formatura durante muito tempo, e que dentro do ramo de casamento também acontece, né? Na verdade, viu, Wellington, eu acho que isso é básico, o bom atendimento ele é básico, e ele é negligenciado pelo Brasil todo, em todas as áreas. É raro você ser bem atendido, é muito raro. Eu viajei com minha esposa para Gramado, a gente chegou lá em Porto Alegre, e aí fomos para um hotel, minha esposa deixou um recadinho, não sei se é porque a gente é do Nordeste, mas a gente gosta de recepção calorosa. O cara não deu nem boa noite pra gente lá no hotel. Vai pra lá, velho. Sabe? É um povo que trabalha como, assim, eu tô cumprindo aqui, eu tô trabalhando por obrigação, e não é assim. Você tá ali para realizar um sonho, que é um grande dia daquela pessoa. Então você tem que estar ali super bem, sorridente, muito de bem com a vida, e passar aquilo da melhor forma possível e atender às expectativas de uma melhor forma possível, independente do que aconteça na sua vida pessoal. E a gente acha que não está sendo observado, né? Eu fechei um contrato há 2 semanas atrás e a noiva disse, ele que quer fechar com você principalmente. Eu achei estranho, porque não é normal, né?
O noivo disse, olha, eu fui a um casamento há 7 anos atrás e eu vi a maneira como você fotografava. E naquele dia eu disse que você seria o fotógrafo do meu casamento. Cara, 7 anos o cara viu a maneira... Ele não viu minhas fotos. Obviamente que ele viu isso depois. Mas o que marcou para ele foi a maneira, a felicidade com que a gente estava trabalhando. Isso é muito importante. E é importante a gente ressaltar também que muitos dos problemas são causados pelos fotógrafos. Isso é um fato. Essa Sim. questão do atendimento, a questão no dia do casamento. Mas outros problemas são causados pelos clientes na questão da má escolha. Vou explicar o top 1 de reclamação que eu escuto. Eu não sei porquê, mas tem muita noiva que vai no meu inbox do Instagram reclamar do fotógrafo do casamento dela. Não sei porquê, não adianta de nada. Eu não vou poder Você é ouvidoria. Ouvidoria. Eu não vou voltar no tempo, eu não posso fazer o casamento dela de novo. Ouvidoria. Né? E aí, o principal, assim, reclamação das noivas. O meu fotógrafo, eu vejo essas fotos, Júnior, que você faz de emoção, de momento, e no meu casamento não teve. Aí elas acham que a gente vai detonar o fotógrafo. Só que, muitas vezes, a noiva não teve o cuidado na escolha do fotógrafo. Ela não viu essas fotos de momento, e ela não sei como, mas ela deduziu em algum momento que o fotógrafo faria isso, porque acha que é um padrão de fotografia de casamento, e não é. Então, a noiva conhecer o fotógrafo, acompanhar o trabalho, ver álbuns completos e ter respeito e cuidado com isso é muito importante na hora dessa escolha para que ela depois não venha cobrar do fotógrafo aquilo que, na verdade, ele nunca prometeu. Né? É complicado você chegar para Júnior Barreto e dizer, ele no meu casamento vai fazer aquelas fotos com efeito que Fugisse faz. Não espere isso de mim. Eu não sou assim, eu não faço isso. Entende? Então, assim, eu deixo isso claro no meu trabalho, nas minhas postagens e tal. Então, o cliente ele tem que também ter muito zelo na escolha dele para que ele depois não venha se arrepender, e a culpa não é do fotógrafo. A não ser que ele tenha lhe mostrado uma informação e tenha entregue outra, né? Tem noiva, eu acho muito engraçado também, chega na pista de dança e faz assim, ei, parabéns, viu? Aí eu acho meio estranho, como assim, parabéns? Porque você tá aqui até agora. Meu fotógrafo jogou o buquê, ele foi embora. Mas provavelmente era um fotógrafo tradicional e aquilo que ele prometia era isso, que ia jogar o buquê e ele ia embora. Só que a noiva, na hora de fechar, ela se preocupou muito com o preço. E aí ela esqueceu de ler até quanto tempo o fotógrafo passava na festa, ela esqueceu de olhar o trabalho dele a fundo, ela esqueceu de olhar um álbum completo, porque ela se preocupou muito com aquilo que ela achava que podia pagar. Por que eu digo isso? Porque eu sei que já aconteceu muitas vezes com vocês, porque aconteceu comigo também. Muitas noivas que colocam a gente numa posição que a gente não está. Noivas que chegam nem se dão a oportunidade de conhecer o trabalho da gente porque acham que o valor é alto demais, que é caro, que é... E eu recebi já tantos clientes que disseram assim, quando eu mostrei o orçamento, e é porque a gente manda o orçamento via WhatsApp, via e-mail, mas eu tive vários que disseram, Júnior, eu nem ia pedir seu orçamento porque eu achei que você cobrava 30 mil reais. É meu sonho cobrar 30 mil reais, infelizmente eu não posso ainda. Mas tem cliente que nem se dá a chance de pedir um orçamento e conversar e entender que aquilo que a gente cobra é justo para o que a gente entrega. E se for mais barato do que aquilo, é porque não tem condição de entregar o que a verdade é essa. Fotógrafos que cobram mais barato do que o que a gente cobra, eles não têm condição de entregar o que a gente entrega. Isso é um fato. Não tem condição de manter o equipamento que a gente mantém, de manter a equipe que a gente mantém, de entregar tudo no prazo como a gente entrega, de entregar o álbum com a qualidade absurda que a gente entrega, de fazer o refinamento que a gente faz. Então, assim, são muitos custos envolvidos que às vezes não se dão conta ou se dão conta tarde demais, né? Então, só para explicar, né, uma questão interessante, Juninho, é uma forma diferente de pensar a empresa, né? Quando você fala, esse cara não consegue manter,
quando ele cobra um valor abaixo, um valor baixo, ele acaba tendo que trabalhar com uma lógica de demanda. Ele tem que ter muitos eventos, muita demanda, cobrando baixo, para poder, pela soma dos eventos, de repente, talvez, porventura, ter algum lucro ali, né? E como a gente tem a mentalidade de trabalhar com uma quantidade limitada, a gente realmente criou uma restrição de ter ali uma média, por exemplo, de um evento por semana, para a gente poder dar o nosso melhor ali naquele evento. A lógica é totalmente outra, é uma lógica de um serviço de excelência, não a lógica da demanda. E por conta da lógica da demanda, é natural que ele não consiga, por conta de ter tantos eventos, fazer um trabalho com tanta excelência assim, como a gente tem direcionado nossas empresas, né, para essa jornada em busca da prestação de serviço com excelência, de qualidade. Boa. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu vou fazer igual a Juninho, polêmica. Yuri, só antes de você falar, eu vou fazer um pedido para quem está assistindo. Beleza. Galera, só comenta aí se vocês estão ouvindo bem, se está tudo tranquilo para vocês, tá? Para a gente poder saber se está tudo rodando 100%. Segue, Yuri, vamos lá. O que é que vocês acham dessa nova moda no mercado brasileiro, que eu digo não fora, mas brasileiro, de fazer só a cobertura fotográfica do evento e não entregar álbum? Qual o ponto de vista de vocês em relação a isso? Simbora, posso falar? Vai lá, pode. Começa. Cara, eu acredito que, assim, a alma do trabalho do que a gente faz está muito relacionada com o álbum de casamento, tá? Eu acho que o trabalho de casamento, ele pede álbum. Eu acredito que se torna uma relíquia de família tão valiosa, tão importante, né? Eu tenho um depoimento de uma noiva que disse assim, é como você pegar no sonho que você realizou, materializar Boa. O sonho que você realizou, né? Forte, hein? Muito bem. Não é forte isso? E é fantástico, né? Que, na verdade, a gente tenha esse peso, essa responsabilidade também, essa honra de materializar todas as demais escolhas que ela fez para aquele dia. Porque, no fim das contas, a gente que deixa ali documentado e registrado quão bela a decoração estava naquele dia, né? O quanto as pessoas se divertiram com a banda e por aí vai. A gente acaba consolidando também o trabalho de vários colegas, fornecedores que estão ali junto com a gente naquele dia, realizando aquele sonho. E eu acho que isso ganha ainda mais força à medida que os anos passam, né? Porque é tão lindo, é tão bonito quando a gente recebe aqueles videozinhos já dos filhinhos, né? Folheando o álbum, dizendo, olha, mamãe, papai casando. Massa. Onde é que eu tava, mamãe? Não, você não existia ainda, né? Mas é tão bonitinho ver, assim, a próxima geração, a geração dos filhos já olhando aquele material. E quem sabe a gente vai ter a honra de acompanhar aí no futuro os netos desses casais vendo essas imagens. E de fato a gente acaba criando ali parte do nosso legado como fotógrafos, né? Que é criar essas histórias que ficam aí na família por várias e várias gerações. E eu acho que arquivo não tem essa força, né? Ele se perde com muita facilidade, é muito efêmero, é muito fácil de desaparecer ou de esquecerem dele, e o álbum tá ali, né, para sempre ser lembrado, sempre ser revisitado, revisto. Então eu acredito que fotografia de casamento tem que ter álbum, cara, tem que ter álbum. E você, Juninho? E é muito importante essa pergunta, Yuri, muito pertinente, sabe? Porque uma noiva, certa vez, ela me mandou uma foto, aí era a tela do computador dela e a tela do celular. Ela fez, Júnior, tira uma dúvida, qual das duas cores está correta? Uma estava verde, a outra estava azul. Eu disse, nenhuma. Tá tudo errado. Então, assim, o resultado de um trabalho de um fotógrafo, e com todo o cuidado que a gente faz, com todo carinho, com todo respeito, uma tela calibrada, com a câmera calibrada, com detalhe. de cor, com
sabe, uma delicadeza, até de como usar essas luzes, se reflete, na verdade, no que vai ser impresso. Aquilo é a cor real que a gente quis mostrar. Além disso, existe a questão da história, da narrativa. Né? Então, assim, como é que um fotógrafo de casamento vai entregar um material sem uma sequência lógica, sem... Você pode olhar um álbum e se emocionar, ou você pode também se entristecer. E não só pela qualidade e pela estética das fotos, mas simplesmente porque não tem uma sequência lógica, não tem uma narrativa, não teve um cuidado. As pessoas acham que fotografia é só o momento do clique, a gente sabe o quanto de cuidado a gente tem no momento da diagramação do álbum, né? Coisas que a gente tem o cuidado de fazer pessoalmente, a gente nem não terceiriza, porque a gente sabe que a gente estava lá, a gente tem um cuidado e respeito com aquela história, e a gente quer passar tudo aquilo que a gente sentiu naquele momento dentro do álbum. Então, assim, imagine, eu entrego pelo menos 2 a 3 mil fotos de um casamento. Cara, eu acho que não tem ninguém nem que tenha paciência para ver isso. Né? Eu acho que as pessoas vão comer uma pizza e botam assim na TV, dá o play, mas quando chega em 328, ele já nem tá olhando mais para a TV. Tá. Então, o digital, para mim, não faz sentido, a não ser que seja para um backup, um armazenamento, ou realmente o digital faz muito sentido quando você tem muita coisa que você não acha relevante colocar no álbum, e é por isso que a gente vende muitos arquivos, né? Praticamente todos os clientes, dos 3 são assim, querem também um arquivo, porque sabem que tem uma narrativa ali, que tem uma história no álbum, mas também tem muita coisa que acontece que eles não querem colocar nessa narrativa, nessa história, ou foto de presepada, ou fotos com amigos, coisas que eles querem lembrar, mandar no dia do aniversário, e querem mandar no WhatsApp para todos os amigos, aquela presepada, mas não acham conveniente colocar no álbum. Então, apesar dos dois serem importantes, o álbum do casamento, na minha opinião, o impresso, a história, a narrativa, para mim, aquilo é fundamental. Fugisse usou assim, a melhor expressão que eu podia ouvir até hoje, né, que essa noiva falou, é como se fosse não, é o meu sonho materializado. Né? Muito boa. Ela não tem nem descrição melhor do que essa. Acabou. E você, Yuri? Cara, todos que eu fiz até hoje, que foram pouquíssimos, eu conto nos dedos, se eu fiz uns 5, 6 em toda a carreira, nenhum voltou para fazer o álbum. Todos esqueceram. Engavetaram lá o CD, o pendrive e cadê álbum? Não tem álbum. É uma história que se perdeu, certamente, né, Yuri? Isso, não tem álbum. Tá lá o pendrive em alta resolução, às vezes se encontra no casamento. Yuri, eu vou fazer o álbum, viu? 10 anos se passaram. Vai muito. Vai muito. Passou 10 anos, cara, tá lá, tá engavetado lá e acabou. Não tem história, não tem nada. Os filhos estão crescendo e não tem para quem mostrar. Eu digo sempre que o álbum ele é um documento familiar. Ele literalmente é um documento familiar. Tá ali. Que ele fica hoje, com a qualidade que a gente trabalha, com a encadernadora que a gente trabalha, com a impressão que a gente trabalha, é um álbum para durar 100 anos aí, se for bem cuidado, as cores. É muito relevante o que você está falando, viu? Tem gente que não sabe que o material que a gente trabalha hoje não, né? Desde sempre. Sempre. De 10 anos que eu já comecei a trabalhar, 15 anos até hoje, o material já é um material à prova d'água, que não tem problema com umidade. As encadernadoras hoje, inclusive, dão garantia vitalícia, né? Então, eu acho que é muito barato, inclusive, para o tempo de durabilidade do negócio desse. Você paga num carro 50 mil vezes mais caro e não dura o tempo que um álbum dura, né? Isso que é muito interessante. E o que é muito louco é você ver alguns amigos cobrando o valor do álbum para fazer o casamento. Porque se o cara for calcular bem, ele está cobrando só o álbum. Se ele não vender nem uma foto extra, ele foi para o casamento para cobrar o álbum, para empatar. E às vezes nem empatar, perder dinheiro. O problema, Yuri, é que geralmente ele não entrega, né? Detalhe, né? Porque se ele for entregar, ele vai pagar. Porque a noiva chegou, olha, Yuri, fulano cobrou X. Eu falei, caraca, velho.
Esse é o valor do material. Como assim, Yuri? Eu pago no material esse valor. Porque eu tenho que pagar um segundo fotógrafo, um fotógrafo de excelência, eu tenho que pagar iluminadores bons, treinados por mim, trabalham comigo já há 3 anos, e não equipamento são baratinho, né, Yuri? Equipamento é baratinho. Caríssimo. A gente né? paga só em dólar, bem baratinho o dólar. Enfim, tô pagando um design bacana também para refinar as fotos, depois eu vou lá e reviso. Cara, é muita coisa por trás. Isso daqui, Maria, é só o material. Sério, Yuri? Eu digo, te garanto. Aí, às vezes, eu boto até no papel, ó. Isso daqui é tanto, do álbum, tanto, tanto. Aí ela, caramba, Yuri, é verdade. Agora, não dá para entender, Yuri. Tem álbum que a gente chega a pagar R$2.000, R$2.200 em um único álbum. Certo. E tem fotógrafo que cobra a mesma coisa para fazer tudo. Aí, assim, a noiva, às vezes eu acho que é inocência, porque não tem condição da noiva achar que ela vai pagar o que a gente paga na encadernação do álbum, certo? Ela vai pagar um fotógrafo para fazer tudo e ela vai receber. Não dá. É um mundo fantástico, né? Porque assim, não tem a mínima condição. Não, e daí nascem aquelas mensagens que a gente recebe, né? De, olha, só receber as fotos, você faz o álbum. Porque esse cara ele desaparece, né? Ele não responde mais, ele não tem condição financeira de fazer esse álbum. Não, e feliz ou infelizmente, aliás, é infelizmente, né? A justiça brasileira, ela não obriga ninguém a fazer nada. Tem muitos casos de fotógrafos, muitos, inclusive aqui na nossa cidade, de que foram para a justiça, a noiva foi para a justiça, quando chegou lá, na audiência, o fotógrafo disse, não tem o que fazer, não tenho dinheiro para entregar. E o juiz fez o quê? Não, entrega o arquivo. A noiva, sim, mas eu paguei o álbum. Sim, você quer que eu faça o quê? Mate ele? Ele não pode ser preso por isso. Então, assim, se fosse talvez em outro país, ele fosse mesmo, respondesse, né, fosse preso por não ter entregue. Infelizmente, a verdade é essa. Júnior Barreto, Yuri, Fugis, a gente cumpre contrato porque a gente é honesto, porque a gente tem história, porque o histórico do que acontece é que muita gente não cumpre, não está nem aí, e no final das contas acaba não acontecendo nada com elas, a não ser o fim da carreira, né? Mas depois de ter prejudicado muita gente, e a gente tem muito respeito com isso. Tem um delay aí, destrutivo ainda, né? Até esse cara realmente sair do mercado. E eu tô há 10 anos, vocês estão há mais tempo que eu, né? Eu já vi tanta gente entrar e sair, tanta gente entrar e sair, e geralmente não sai de boa forma, né? Não sai feliz, não sai honesto, geralmente o cara sai devendo a Deus e o mundo. Né? Yuri que tá aí trabalhando desde os 15 anos, cara, quantos casos você já viu assim? No mínimo, de cabeça aqui, uns 5, 6. E olha como é interessante, a gente está esse tempo no mercado e eu não acredito, honestamente, em inocência de noiva, porque todos os cerimoniais conhecem a gente, conhecem o nosso histórico, os cerimoniais informam, sim, as noivas, né? Os outros profissionais informam as noivas, daqueles que estão dando trabalho. Então, assim, agora, cabe aos clientes entenderem que esse sonho, eles não é só a gente que tem que ter respeito pelo sonho delas, elas também têm que ter respeito pelo próprio sonho, né? E acabar não viajando muito achando que esse mundo fantástico existe, porque não existe nada de graça, né? Para você ter um trabalho bem feito, com excelência, isso custa dinheiro, isso é um fato, mas não é absurdo, as pessoas têm que se dar a oportunidade também de sentarem, de conversarem, de negociarem, né? E de verem a real, né? Porque já ouvi noivo dizendo, não vou nem fugir, senão ele cobra 40 mil. Eu disse, vale, Cristo, ele aumentou e nunca me avisou. Fugir não cobra só isso, não. 40 mil reais, Fugir, se você é milionário. Tudo bem, sem cara de milionário. Mas, assim, a noiva nem ia se dar a oportunidade de conhecer o trabalho do fotógrafo, porque eu ouvi de alguém... A verdade é que a gente cobra valores reais. Simples assim.
Não é caro, não é superfaturado, não é nada disso. A gente cobra justo, valores né? reais, É o justo. porque a gente vive de fotografia, é o que a gente precisa para sobreviver, né? Porque a nossa família não se alimenta de energia, de vento, né? A gente tem boleto igual todo mundo, e o custo do nosso trabalho é muito caro, o custo de equipamento é muito alto. O nosso custo, né, o custo da fotografia em geral, tanto dos equipamentos quanto da nuvem que a gente paga, dos HDs, do material do álbum, é tudo dolarizado, gente, tudo, tá? Não tem nada que não seja dolarizado. Então é natural que, como a gente falou, o fotógrafo que está cobrando R$2.000, ele está cobrando o valor que a gente paga no álbum, e essa conta não fecha, tá? Então, se atentem bastante a isso, porque a gente tem que pisar os pés no mundo real. Aquele silêncio. Travou um pouquinho aí. Mas vamos lá, vamos falar de Galerinha, coisa... 1 hora de live, hein? 1 hora de live. Vamos seguir? Né? Tá bom. A do Instagram já fechou aqui. A do Instagram fechou. A minha não fechou não, porque eu encerrei e comecei de novo. Bom, eu queria aqui publicamente, né, mais uma vez agradecer a vocês pela amizade, pelo carinho, por tanto aprendizado, e tem várias coisas que eu aprendi que eu não aprenderia em literalmente lugar nenhum, né? Eu já fui, seja para aprender, né, seja como congressista, ou seja como palestrante, eu já pisei em congressos incríveis, os maiores congressos que a gente tem aqui na América Latina, os congressos mais relevantes que a gente tem na Europa, eu tive a alegria de estar, e eu posso dizer que eu não aprendi, né, coisas tão importantes quanto as que eu aprendi com vocês que estão aqui de fato lado a lado. Então, queria aproveitar essa oportunidade para agradecer e dizer que vocês são excelentes mentores, vocês fazem parte da minha história, vocês têm muita culpa, né, na minha trajetória que deu certo, e que eu desejo muito ter vocês aí como amigos para levar para a vida toda. Eu espero que a gente esteja aí um dia velhinhos ali tomando um vinho juntos. Aí, garoto. Eu não me arrependo no dia que eu conheci Fujice, e eu disse para mim mesmo, eu não vou fazer com esse japonês o que fizeram comigo quando eu entrei no mercado, né? Que é tentar afastar, esquece, bloqueia o cara, sabe? Eu agradeço a Deus por eu ter me dado a oportunidade de ter esse contato com o Fujice, que na verdade foi o elo entre eu e Yuri, né? O que uniu eu e Yuri foi exatamente Fujice. O Yuri era o único fotógrafo que já estava no mercado e que me respeitava, mas a gente não tinha nenhum tipo de amizade mais próxima, e o elo de união foi exatamente esse japonês. Verdade. Então, assim, ele foi importante em todos os aspectos, tanto por ter unido a gente, como por ser esse ser humano que é. Eu, depois de conhecer vocês, com certeza, eu nem tenho, nem há discussão em relação a isso, eu me tornei um ser humano infinitamente melhor. Eu costumo dizer até que muitas vezes eu vejo, tem aquele diabinho e o anjinho aqui, né? Às vezes fica aqui Yuri e Fujice, porque eu me vejo em situações e aí parece que Yuri tá falando alguma coisa. Não, mano, tá, calma. Segura a onda. Tudo certo. Tá tudo certo. Sabe? Tem hora que é o japonês, sabe, que tá assim, no meu ouvido falando, e eu escuto a voz de vocês até quando a gente não tá perto. Então, vocês são pessoas importantes para mim. Vocês me fizeram acreditar que amizade, que amor entre né, que existem amigos mais chegados do que irmãos, e vocês são esses amigos. Eu agradeço a Deus porque no começo, quando a gente começou a trocar uma ideia,
Teve gente que disse assim, você tá doido? Você tá ajudando os caras. E eu disse, ô inocente, você não sabe, na verdade, o quanto esses caras estão me ajudando, né? Esses caras estão salvando a minha vida e você não tem noção do que você está falando, né? Então, sou muito grato a Deus por ter colocado vocês na minha vida, por ter me dado a oportunidade de permitir que vocês entrassem. É uma amizade de anos e essa amizade não vai acabar. A gente está passando por essa juntos, mas é só mais uma que a gente vai passar juntos. Tá tudo certo. E depois, existe o antes, o durante e o depois. Mas o depois, a gente ainda vai continuar junto. Então, obrigado pela companhia de vocês, online ou offline. Obrigado por serem não somente meus mentores. Vocês são meus pais também. Eu sinto como se vocês fossem meus pais, um pouquinho do meu irmão mais velho, sabe? Vocês têm funções muito importantes na minha vida e vocês não têm noção disso, tá bom? Então, obrigado por vocês existirem. Aê! Eu amo vocês, cara, que coisa linda. Eu me declarei para vocês já no começo, tá tudo certo. Eu fui antecipado. Não, mas eu digo sempre que vocês foram uma ponte para eu chegar do outro lado, sabe? Em muitos aspectos na minha vida. Eu precisava me conectar com vocês. Vocês não têm noção de verdade do quanto eu aprendi, do quanto eu aprendo até hoje. Isso que o Júnior falou é muito, 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 muito verdade. A recíproca é verdadeira. Rapaz, tem situação que eu falo, caraca, o Wellington, eu acho que ele faria isso. O Júnior já dizia, não, resolve rápido, é assim, assim, assim. Tipo, tem hora que a cabeça vai... espera aí, Júnior dizia como? Não, olha, Yuri, é fácil. Pá. E Cabrão ia dizer assim, e o Wellington ia dizer, calma, mano. Tenta essa outra estratégia aqui, e aí você... vai para casa, pensa, amanhã você decide qual vai ser a melhor. É mais ou menos isso daí. Isso daí é muito verdade. A influência que nós temos na vida de um do outro, né? E o interessante é que todos nós temos esse espírito de liderança muito forte. Tanto o Júnior, o Wellington como eu, a gente tem isso, né? Da liderança, mas o quanto a gente respeita um outro, né? O quanto a gente... na hora de ouvir, a gente baixa a cabeça, peraí, não, eu preciso ouvir, ele tá certo, o Hélio tá certo. Então, é muito legal essa influência, eu sei que é coisa do alto, que é coisa de Deus, e muito obrigado por ter me ajudado ter colocado várias pontes para eu passar, essa é a verdade, para eu passar e chegar no outro lado bem melhor do que antes, e eu sei que essas pontes não ficaram para trás. Tem várias ainda que vocês vão me ajudar, tem várias que eu vou ajudar vocês, e juntos nós nos encontraremos lá na frente, nessa longa estrada da vida que é linda e que é maravilhosa, bem melhor do que hoje, né? Eu gosto sempre da frase, o melhor ainda está por vir, e o melhor ainda está por vir em todas as áreas das nossas vidas, seja ela profissional, sentimental, espiritual, eu acredito que o melhor ainda está por vir. Eu queria deixar um recadinho para as noivas e queria que vocês fizessem isso também, para a gente poder encerrar. Eu queria agradecer às noivas que assistiram e que ainda vão assistir nessa gravação. Eu queria agradecer e sugerir que se deem uma oportunidade e nos deem uma oportunidade de nos conhecermos, de sentarmos juntos, de trocar uma ideia, de mostrar que nós somos, acreditem se quiser, as pessoas, eu disse isso antes, é uma verdade muito forte, as pessoas às vezes nos colocam numa posição que a gente nunca se viu, né, Fugis? Né, Yuri? As pessoas acham que a gente é inacessível, e não, quando você falar no WhatsApp, é Yuri que vai responder, quando você falar, sabe, é Fugis, sou eu, a gente vai atender pessoalmente, a gente sempre fez questão disso, e isso não vai mudar, provavelmente, né, então... a gente tem muito respeito pela sua história, por quem vocês são, e principalmente por quando vocês valorizam e entregam algo tão importante na mão da gente. Então, obrigado por ter escutado a gente, se deem a oportunidade de a gente sentar, conversar, trocar ideia,
E acreditem no que eu vou dizer agora, e eu posso falar pelos três, sem sombra de dúvida. Vocês sempre, vocês terão o melhor de nós, sempre. Tudo Perfeito. Simbora. Perfeito. Bom, a gente acabou criando uma rede de relacionamentos muito grande, também com amigos fotógrafos aí do Brasil inteiro, então, gratidão também aos fotógrafos que acompanharam aqui a live. Boa. Né? Valeu. Revisitando uma fala aqui que eu não me recordo mais quem falou, mas disse que nós três somos pessoas com personalidades completamente diferentes. E isso de forma nenhuma foi um empecilho para nossa aproximação. Na verdade, eu acho que daí vem tanto aprendizado, porque são 3 pontos de vista muito diferentes, sempre ali colocados na mesa, né? E isso é tão rico, porque se você só anda com gente parecida com você vai ouvir coisas muito parecidas com o que você já pensa o tempo todo. Então, também aos amigos fotógrafos que estão nos acompanhando, eu queria deixar 2 dicas, né? A primeira é que você se permita aprender com quem é diferente de você, e a segunda dica é a seguinte: se você pretende criar alguma coisa parecida com o que a gente conseguiu criar, que eu sei que é uma coisa de muita raridade, né? O F3 é um diamante. No âmbito nacional, talvez eu não conheça nada parecido com a intensidade que o F3 tem, de proximidade, de amizade, de irmandade mesmo, porque a gente não é só um projeto público, a gente anda junto mesmo, né? Se eu tiver um problema pessoal, eu ligo para esses caras, eu sei que eles vão me acudir, é nesse nível a coisa. Então, se vocês pretendem criar, experimentar, vivenciar algo assim, saibam que, antes de tudo, tem que existir uma amizade verdadeira. Não pode ser só um projeto, sabe, com ar de oficialidade, ou com uma coisa do tipo, a gente tem segundos interesses com esse projeto. Se vocês querem criar algum grupo, algum elo desse tipo, tem que ter uma amizade profunda por trás do elo. A gente já fez muita coisa junto, a gente já deu workshop, a gente já cobriu formatura, a gente já cobriu casamento, né? Mas o mais importante é sempre o que está atrás de tudo isso. Mesmo nos momentos que a gente não está fazendo nenhum projeto efetivamente, a amizade continua, o F3 continua existindo. E aí fica essa dica, sabe? Tem que ter uma amizade primeiro, para que a coisa possa funcionar. Eu espero que mais iniciativas como essa surjam aí pelo Brasil, porque fazem bem demais, minha gente, vocês não fazem ideia. Simbora, né? John Lennon, sou fã desses 3 caras. Rapaz. Como é que é? Pessoal, tá embaladinho pra dormir. Muito bem, cumpriu 24 horas aí, passando o dia como criança. Parabéns, amigo. Boa noite, viu? Dorme bem. Pronto, mais um que foi pra cama com Tem algum áudio louco aí rolando. Acabando o dia de criança deles, mas falta mais algumas pessoas pra eu colocar na cama aí. Vamos lá ver o Curim. Que louco, foi o áudio que Natan deixou aqui, um vídeo que Lala tava vendo. Tô ouvindo nada. Pois é isso, povo lindo. Obrigado a vocês que assistiram. Valeu, Diogo Alves. Obrigado, gente. Obrigado. Um beijo e até a próxima. Vai ter live, para fotógrafos, exclusivo para fotógrafos. Próxima semana, fiquem ligados aí nos nossos stories dos 3, né? Para quem não acompanha, pelo menos tem que seguir os 3, senão não vai pro céu. Essa live vai ficar gravadinha e depois a gente vai compartilhando aí com vocês também. Simbora. Valeu, amigos, um grande abraço. Beijo no coração, amo vocês. Beijo do gordo.